Fala, viajantes do YouTube! Para quem caiu de paraquedas aqui, meu nome é Leandro Mariani e eu tô fazendo uma viagem de 2 anos pelo mundo. E aqui nesse canal eu compartilho dicas de viagem, dicas de viajar barato, eu faço algumas reflexões de mesa de bar que eu venho aprendendo aqui de autoconhecimento nessa viagem, conto de cultura e de tudo. Eu deixei uma caixinha de sugestões aberta no meu Instagram para vocês sugerirem o tema que eu ia escrever no meu próximo post. E a resposta de vocês me surpreendeu muito. A maioria de vocês queria escutar um pouquinho mais sobre a minha história. Eu tenho 29 anos, sou engenheiro civil e o meu sotaque super entrega que eu sou de Belo Horizonte. Fui nascido e criado lá. E a minha vida, ela não é diferente de cada um de vocês que está assistindo, não. A gente tem muita coisa em comum. Eu sempre quis ter uma vida feliz, ter um bem-estar pessoal e por isso eu segui aqueles padrões impostos pela sociedade por muito tempo. A pessoa, ela estudar, depois ela vai para uma faculdade boa, ela forma, uns 20 e poucos anos, depois ela consegue um emprego, casa, tem filhos, vai crescendo na carreira, compra um imóvel, até que lá na frente ela consegue se aposentar e finalmente curtir, dedicar o tempo para aquilo que ela realmente gosta. E eu sempre tive esse incômodo dentro de mim, porque eu sou uma pessoa muito do presente, né? Eu não acho que a gente tem que lutar, trabalhar, gastar o tempo da sua vida inteiro para alguma coisa, para só lá na frente você poder aproveitar aquilo que realmente você gosta. Mas eu sempre tive muita dificuldade em enxergar um caminho diferente desse que foi imposto pela sociedade. Inclusive, minha família, por querer meu bem, sempre me apoiaram nessa trajetória. Meus tios, meus pais, meu irmão, todo mundo me incentivava a continuar nisso e por muito tempo foi isso que aconteceu comigo. Eu estudei, eu formei como engenheiro, eu estava numa profissão, numa carreira super boa, trabalhando num emprego ótimo, com bons salários, mas sempre me faltou alguma coisa, aquele que de decidir o meu próprio futuro. Eu sempre gostei muito de viajar e eu via aquelas pessoas no Instagram postando aqueles vídeos de viagem, aquelas fotos maravilhosas e eu pensava assim, pô, esse cara aí ou essa menina, ela deve ser muito privilegiada. Ou ela nasceu num berço de família rica, ou ela já tá numa posição no emprego que permite muitas férias, então ela consegue viajar pra caramba. E eu não me enxergava numa situação dessa. E além de tudo, eu também tinha muito medo do futuro, tinha medo de não ter uma estabilidade financeira, tinha medo do desconhecido, né? Tinha muito medo de viajar sozinho. Eu ficava meio preso a essa rotina, achando que esse era realmente o caminho da tal felicidade. E por eu não ter nenhum controle financeiro nessa época, eu via as pessoas juntando dinheiro, juntando salários, e eu que recebia bem naquela época, eu não conseguia juntar nada. Sempre fui muito descontrolado, eu não tinha um propósito claro da minha vida. Eu gastava muito com bens materiais, coisas supérfluas e coisa que realmente fazia eu me conectar comigo mesmo e crescer como pessoa. Até que em 2016 eu fiz uma viagem que ia mudar minha vida pra sempre. Eu tava num projeto muito pesado, né? Na época eu trabalhava numa empresa com projetos, né? Então eu terminava um projeto, eu mudava de cidade. Eu já morei, pra vocês terem ideia, em Salvador, Belo Horizonte, interior do Rio, interior de São Paulo, na Argentina, Belém do Pará e vários outros lugares, sempre em termos curtos, né? Ficava 6 meses aqui, mais 3 meses lá. Eu tava num projeto muito pesado na época, que tava exigindo muitas energias minhas. Eu resolvi tirar umas férias pro Sudeste Asiático. Eu tinha 2 amigos que já estavam na Tailândia e eu ia encontrá-los alguns dias depois. Peguei um voo saindo do Rio de Janeiro. Quando eu fiz uma escala no aeroporto de Dubai, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar no aeroporto de Dubai, foi quando eu levei um bar. Eu desci do avião e eu olhei pro lado, eu vi assim, uma diversidade de pessoas que foi uma coisa que eu nunca tinha vivenciado antes, né? Eu já tinha feito algumas viagens internacionais, mas sempre conhecendo a parte ocidental do mundo, né? Eu nunca tinha ido para esse lado oriental. E nesse aeroporto, que é um aeroporto que tem grandes conexões e voos do mundo inteiro, eu vi europeus segurando um passaporte de uma cor, africanos com outro passaporte, asiáticos, cada um falando uma língua diferente, com fisionomia diferentes, cores diferentes, uma vibe diferente. Eu falei assim, gente, realmente esse mundo é grande do jeito que a gente vê na televisão. E para completar, eu segui para Tailândia, um destino que é assim, é completamente diferente de tudo que a gente viveu. Na verdade, eu fui para Tailândia e para o Camboja dessa viagem por 25 dias. E inicialmente, chegando no Camboja, eu me deparei com uma situação que eu nunca tinha visto, né? Uma pobreza extrema, as ruas, os prédios todos caindo aos pedaços e as pessoas, os locais, numa felicidade que eu não sei nem te explicar. Eu andava nas ruas, assim, do outro lado da rua eu vinha um local sorrindo para mim, fazendo o sinal de namastê, e eu pensava assim, pô, como é que esse cara pode ser feliz vendo numas condições dessa? Eu não conseguia entender, a matemática não fechava na minha cabeça. Depois disso eu fiz a minha viagem pelo Camboja e fui pra Tailândia de volta, e eu queria muito fazer uma aula de mergulho, e eu fui numa escola e o instrutor era um brasileiro. Esse cara, ele me disse algumas coisas, e depois que eu fui entender a história dele, que foi, assim, essencial pro que eu tô fazendo aqui hoje, correr atrás dos meus sonhos. A história dele, ele era um advogado que tinha dado um pause na carreira pra fazer um intercâmbio, e depois ele foi fazer uma viagem. E no meio dessa viagem, ele chegou numa escola de mergulho e ofereceu o trabalho dele em troca
troca de um curso de instrutor de mergulho. E ele fez esse curso e hoje ele é instrutor, vive viajando o mundo, dando aulas de mergulho. E eu achei aquilo demais, né? Eu falei assim, como que uma pessoa pode viver assim? Que legal, assim, eu achei sensacional a história dele. E ele fica, assim, 6 meses no país, quando ele já sentiu que a imersão cultural dele foi suficiente para ele entender um pouquinho mais daquele país, ele segue o próximo destino. E ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? Ele me falou, Leandro, para viajar, a gente não precisa ter dinheiro, basta ter coragem e vontade. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu não sabia ainda, as coisas não eram muito claras na minha cabeça. Eu voltei pro Brasil lá em 2016 ainda, continuei no meu trabalho, mas eu decidi naquele momento que eu não queria mais aquela vida padrão para mim. Eu queria fazer alguma coisa diferente, mas eu não sabia o quê. Então eu comecei a estudar muito. Eu sempre gostei dessa área de viagens, então eu lia muito a respeito. E aí aqueles paradigmas que eu tinha de que viagem era caro começou a cair por água abaixo. Eu vi que as viagens, elas não podem ser feitas de maneira superficial, né? Igual eu sempre vinha fazendo, dando check, visitei tal lugar, vi o Coliseu, vi a Torre Eiffel. Mas qual que é a cultura local que eu tinha conhecido, né? Qual que era o impacto social que eu tinha vivenciado, experienciado. Falei certo? Experienciado. Mas eu experimentava. Experimentado. Eu não tinha vivido nada disso antes, então eu queria alguma coisa diferente. Eu descobri a forma de viajar barato como uma forma que conecta com pessoas. Mas esse é um tema muito grande que depois eu posso explicar num outro vídeo, se vocês quiserem, só me digam aqui nos comentários. Continuei trabalhando e me planejando e sabia que eu queria fazer uma viagem, né? Foi muito difícil pesquisar tinha muita informação, boa informação ruim na internet. Eu levei 3 anos para fazer esse planejamento, eu não tinha dinheiro nenhum, mas eu fui juntando dinheiro. Só que nesse meio termo aconteceram vários problemas. Meus pais se divorciaram, minha família estava precisando muito do meu apoio. Eu tive problemas financeiros e eu trabalhava numa empresa que igual eu falei com vocês, eu viajava muito. Eu já tava sentindo falta do meu lar, né, eu viajava a trabalho, não é nesse tipo de viagem que eu tô fazendo agora, era viagem que eu não conseguia curtir o lugar. Eu só ficava dentro da empresa, dentro de um escritório, então eu não conseguia ter a conexão com a cultura que eu queria ter. Então, eu recebi uma proposta de emprego dos sonhos, né, assim, acho que todo brasileiro conhece a Rede Globo. Eu recebi uma proposta para trabalhar lá, morando no Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu amo, né, sempre visitei muito, é a praia mais próxima que eu tenho de Belo Horizonte, e fora que eu estaria super perto de BH quando eu quisesse voltar pra casa. Era tudo que eu sempre sonhei, né? O salário bom, também morar bem, etc. E aí eu resolvi ir. No início eu falei assim, eu já tô começando a voltar pra minha zona de conforto de novo, né? Tava muito bom, tava tudo dando certo. Eu gostava, adorava meus companheiros de trabalho, adorava a função que eu tinha, adorava morar no Rio, tava perto de BH. Era tudo maravilhoso, tudo do jeito que eu sempre sonhei. Só que eu tava entrando na zona de conforto de novo e eu vi que aquilo ia me acabar trazendo pra aquela vida padrão que eu decidi que eu não queria ter. Eu ia perder o controle do meu futuro do jeito que eu queria ter. Depois de muito pensar no sentido assim, gente, eu prefiro tomar uma decisão agora, correr atrás dos meus sonhos, ser feliz hoje, do que lá na frente eu ficar pensando o que poderia ter sido. Depois de pensar muito nisso, me planejar por esses 3 anos, conseguir me organizar um pouco financeiramente, eu decidi tomar a decisão de seguir o meu coração, seguir os meus sonhos. E eu pedi demissão, né, depois de me organizar um pouco financeiramente, né, e quando eu digo pouco mesmo, porque eu viajo muito barato hoje. E enfrentei os meus medos e com muita coragem eu segui para essa aventura. Eu não sou muito de contar os países, etc, porque para mim as pessoas são muito maiores do que os destinos, mas eu devo ter passado até então por uns 30 países concentrados na Europa, eu tô na Ásia agora, passei rapidinho pela África. E como tudo, assim, a vida não é fácil para ninguém, a gente sabe que existem muitas pedras no caminho. Apareceu essa situação dessa pandemia, agora o coronavírus, numa situação que eu tava extremamente feliz com a minha viagem, o meu projeto dando certo, conhecendo pessoas. Eu tava nas Filipinas quando tudo aconteceu, quando tudo piorou. Foi um susto muito grande, porque as Filipinas é um país que é formado por mais de 7 mil ilhas. E assim, eu comecei... Aí vem um monte de coisa na sua cabeça, né? Como é que vão ser os suprimentos aqui? Eu tô preso num país que eu não conheço, eu tô longe da minha família, dos meus amigos, eu não tenho um suporte. Mas a gente tem que pensar com calma. No final das contas, né? Acho que tudo acontece por uma razão. E hoje eu tô muito bem. Depois, pensando, eu consegui estruturar, consegui juntar uma turma de amigos, né? Boas, de viajantes que estavam na mesma situação que eu. E a gente veio pra Tailândia, que é um país um pouco mais estruturado, alugamos uma casa boa. Estamos passando a quarentena por aqui. A gente não pode desistir de todo obstáculo que aparece no nosso caminho, né? A gente tem que enfrentá-los com cabeça pra cima. Isso era pra ter acontecido comigo naquele momento, pra que eu tivesse um aprendizado. E aprendizado eu tô tendo demais, assim. Eu falei agora que as pessoas são maior que destino, porque eu comecei a perceber nessa viagem tanto que as conexões culturais, o entendimento do próximo, o autoconhecimento, ele fica forte numa viagem como essa. É uma coisa, assim, que eu vou levar pro resto da minha vida. É uma bagagem que ninguém me tira. No mundo que a gente vive
tantas notícias ruins e a gente tem uma imagem muito ruim do ser humano. Só que o tanto de gente boa que eu encontrei no caminho, que eu posso fazer a constatação que hoje existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins no mundo. Mas a melhor conclusão que eu tirei foi que eu sim posso ser dono do meu futuro. Bom, pessoal, então essa aqui é um pedacinho da minha história. Deixei muita coisa de lado, mas é porque esse vídeo vai ficar muito grande se eu entrar em todos os detalhes. Se você gostou, deixa um comentário aqui, compartilha com seu amigo, se inscreva no canal, não se esqueça, porque isso me ajuda muito a conseguir trazer mais conteúdo de qualidade para vocês.